Muito bem, vamos lá falar sobre esse Oscar. Não se assuste, eu estou em casa, só que na casa dos outros. Acabei de sair da live do Pipocando, como vocês devem ter assistido, e agora estou aqui no Loop Studio gravando. Muito obrigado, Will, muito obrigado, Nanete, também por ter me cedido esse espaço para que eu entregue a qualidade do vídeo mais importante do ano para vocês. Afinal, o Oscar é a nossa Copa do Mundo, né? Eu vou comentar muitas coisas, vou dar uma pescada aqui de vez em quando no computador, mas vou comentar muitas coisas. A coisa principal que vocês vão querer é, no ritmo do coração mereceu? Mentira, vocês vão querer que eu fale do Chris Rock apanhando do Will Smith, né? Não vou falar que não é fofoca. Vou falar de coisa relevante, falar de cinema, falar por que a Netflix não consegue ganhar o diacho desse Oscar dela, por que Ataque dos Cães foi esnobado, por que no ritmo do coração saiu com 100% de aproveitamento. Enfim, vamos lá falar sobre Oscar, o Oscar 2022. O 6º Oscar aqui do canal, veja você. Ataque dos Cães, o maior esnobado da noite, com certeza ou com certeza absoluta? O filme teve 12 indicações e levou apenas uma indicação. Eu vou repetir, o filme levou apenas uma indicação de 12. Mas veja só, foi melhor do que o Irlandês, foi melhor do que Monkey. A Netflix tá melhorando, né? Ataque dos Cães, eu já falei várias vezes, vocês sabem, eu coloquei até na lista de top 10 do ano de 2021. Pra mim é o melhor filme de 2021, tranquilamente. No ritmo do coração é ruim? Não. Mas aí vem o grande problema do Oscar. Você tem que comparar uma maçã sensacional com outra maçã tão sensacional quanto, só que tem um gostinho diferente. Então, acaba tendo que ser uma comparação porque é um prêmio, mas na boa, necessariamente não é assim que devemos lidar com a arte. Mas enfim, Ataque dos Cães só levou uma indicação e eu acredito que uma das indicações mais merecidas, que é a Jane Campion, uma reparação histórica. A Jane Campion já deveria ter levado, por melhor direção no caso, por O Piano, lá em 1900 e alguma coisa. Editor, coloca na tela, por favor. Curiosidade, tá? O Corey Smith McPhee, se ele ganha por ator coadjuvante, no caso aqui, quem ganhou foi o Troy Kotsur, lá no Ritmo do Coração, se ele ganha, a Jane Campion ia ter os dois atores mais jovens a ganhar o Oscar. A Anna Paquin, a atriz mais jovem, e o Corey Smith McPhee poderia ser o ator mais jovem, mas isso não aconteceu. Isso continuou com o Adrien Brody, que tinha 29 anos quando ganhou o Oscar. Mas enfim, curiosidades de nerdolas de cinema, não é mesmo? Por outro lado, o Duna foi o maior vencedor da noite. Só que foi o maior vencedor da noite que ninguém viu. Que é um absurdo, porque o Duna ganhou muitas categorias técnicas, praticamente todas que ele foi indicado, efeitos visuais, trilha sonora, fotografia, montagem e por aí vai. Foram 6 prêmios que ele levou com relação às categorias técnicas. O que é bizarro que várias dessas categorias nós não vimos na premiação em si, pois foram categorias retiradas da premiação e dadas antes da premiação de fato, antes da cerimônia, né? Elas apareceram lá na premiação, elas apareceram na noite do Oscar? Sim, apareceram, mas cortadinho ali, sem dar tanto destaque, tá? O grande vencedor da noite, Duna. Porém, se você pegar, e já vou conectar com outro assunto, um dos principais assuntos aqui, é que o grande vencedor da noite, de fato, foi No Ritmo do Coração. Não só por ter ganho o melhor filme, não é esse o ponto. O ponto é que No Ritmo do Coração só teve 3 indicações. E ele levou quanto? O Will levou quantos? Levou 3 das indicações. É um absurdo. Isso é um absurdo. O Will respondeu ali da técnica. 100% de aproveitamento para No Ritmo do Coração. Roteiro, ator, no caso coadjuvante, e melhor filme da noite. O que me leva a crer que a Apple, ela já conseguiu fazer o que a Netflix não fez, né? E é por isso que eu tô aqui no Loop Studio, porque a gente vai falar agora de Apple, do novo lançamento do iPhone, tô brincando. Mas foi boa. Próxima live da Apple você cobre aqui, aí eu faço o Oscar lá, pode ser? Perfeito, você fecha lá e a Netflix talvez ganhe, né? Talvez. Eu não gosto de Netflix não, tá muito caro. Tá muito caro, verdade, perfeito. E agora não deixa você dar pros outros mais a senha, né? É um absurdo. Mercenários. Absurdo, fica a crítica do cinéfilo. Mas, gente, deixando a brincadeira de lado, de novo, vou ser bem pragmático e assertivo. Em números, o Ataque dos Cães é um absurdo que ele ganhou. E o Ataque dos Cães é um filme da Netflix. A Netflix fez toda a campanha para Ataque dos Cães. Toda a campanha para isso. Mas quando o filme é indicado a 3 coisas e ganha todas as 3, nos leva a crer que se a Apple tivesse colocado mais empenho No Ritmo do Coração desde o começo da cobertura, ou melhor, da carreira do Oscar, eu acredito
que seria um daqueles filmes que poderia bater recorde. Aí você pergunta, PHzinho, por que a Netflix é esnobada mais uma vez? Vamos lá, de novo. Roma já poderia ter ganho melhor filme. O Irlandês saiu de mãos abanando. Mank também saiu de mãos abanando. E agora Ataque dos Cães, com uma vitória só, mesmo tendo 12 indicações. Tem algumas questões aí, algumas questões de bastidores, algumas questões de... Talvez o PH não saiba sobre o que ele está falando, mas na verdade ele sabe. A Netflix, quando ela começou a despontar, como a gente sabe que ela é hoje, a Netflix quer queira, quer não, o Will até brincou aqui, tem o preço dela, tem isso, tem aquilo outro, mas ela ainda tá no Tier 1, né? Ela ainda tá no alto da prateleira, com o número de assinantes, com o valor da marca dela com relação ao streaming, ainda é o maior desse mercado, por mais que a HBO esteja chegando, etc. Só que quando a Netflix abriu fogo para ganhar o Oscar, ela também fez isso abrindo fogo contra o cinema. E quando eu falo contra o cinema, contra o ato de ir ao cinema, contra o sentar na poltrona, o assistir de dentro de uma sala preparada para isso. Ela queria, e ela ainda quer isso, que os filmes dela, precisamente falando, não precisem estrear no cinema para irem pro Oscar. Essa janela foi aberta, com certeza aí por conta da pandemia, né? Essas regrinhas mudaram. Daqui a pouco isso vai voltar ao normal, digamos assim. Mas quando a Netflix vai contra o cinema, ela também tá meio que indo contra a essência do Oscar. Eu penso que, supostamente, eu não tô afirmando nada, supostamente, há uma certa campanha nas escondidas para que a Netflix não consiga arrastar todas as categorias de um prêmio, de um Oscar, por exemplo, porque aí ela vai ter toda a propriedade para advogar contra o cinema, que, mais uma vez falando, acaba sendo advogar contra o Oscar. E aí, de novo, aquela pergunta, No Ritmo do Coração merece? Cara, eu acho que todos os filmes que vão indicados a melhor filme acabam merecendo, por que não? Só que o No Ritmo do Coração, ele entra no hall de filmes que eu chamo de efeito Crash no Limite. Lá em 2005, todo mundo esperava que o Brokeback Mountain, ele recebesse lá a premiação de grande filme da noite, estava arrastando todos os prêmios, e quem ganhou foi o Crash No Limite. Na época, na transmissão da Globo, perguntaram pro Zé Vilk, e aí, o que é que você acha de Crash No Limite? Será que tem chance de ganhar? Ele, desses filmes aí, o único que não tem chance de ganhar é Crash No Limite. E aí foi lá e ganhou. Desde então, criou-se o efeito Crash No Limite, que já aconteceu algumas vezes, como Discurso do Rei e, recentemente, o Green Book. E agora aconteceu com No Ritmo do Coração. Porém, se você acompanha o canal, você sabia que No Ritmo do Coração ia ganhar. Muito simples, ganhou o prêmio dos produtores, ganhou o prêmio dos roteiristas e ganhou também o prêmio dos atores. Qual a maioria das pessoas que votam no Oscar? Produtores, roteiristas e atores. Então, era um prêmio óbvio na categoria Melhor Filme. Me surpreende ganhar roteiro. Mais ou menos também, tá? Mais ou menos. É mais surpresa o Belfast ganhar na categoria de roteiro original nesse caso, né? Mas, ainda assim, No Ritmo do Coração me surpreende ganhar roteiro, pois é um filme que vem de um filme muito recente, que é o Família Bélier, que é um filme francês, que tem poucos anos, é um filme muito, muito recente, muito quente ainda, mas mesmo assim é uma adaptação e ganhou o melhor roteiro adaptado. Qual é o grande problema disso? No Ritmo do Coração eu acho um filmaço, é só dar uma olhada na minha crítica, o quanto que eu me emocionei, o quanto que ele é importante, inclusive aqui pro canal, coloquei legenda em todos os filmes a partir disso e por aí vai. A questão é que quando ele ganha um prêmio desse, ele começa a ser comparado com todos os outros filmes. Ataque dos Cães é muito mais filme. Vamos aqui, sei lá, Belfast talvez possa ser também, e vários outros que estão indicados aqui. Qual é o grande problema porque ele ganha? Ele entra no hall do filme do tipo, eu vou comparar ele com esse outro e com esse outro aqui, então ele vai ser um filme menor por isso? Pra muita gente sim, mas a gente vai parar de falar de No Ritmo do Coração a partir só da existência dele, que é o que importa. Essa é a coisa que mais importa, o filme em si, o filme por si, enfim, nada mais do que isso. Mas assim como Green Book, assim como Crash, assim como Discurso do Rei, é mais um filme que vai ser analisado porque ganhou um Oscar e não um filme que vai ser analisado porque ele é fantástico por si só, ele é bom por si só. E aí ele vai ser diminuído, o que eu não concordo. Ele é diminuído sim, se você pensa dentro desse contexto. Mas na real, é um filmaço. Merece ganhar? Merece ganhar
tanto quanto outros filmes mereciam. Inclusive filmes que não apareceram aqui na categoria de melhor filme, como A Filha Perdida. Se meu pai, não meu pai, tá? Mas o filme Meu Pai ganhasse ano passado, mereceria também. Então eu acho que sim, ele merece. Mas eu também entendo aqueles que vão colocar o filme naquele lugarzinho do tem coisa melhor. E nesse ano tinha coisa melhor, Ataque dos Cães. Não vou ficar em cima do muro. Já falei, melhor filme de 2021 é Ataque dos Cães. Esquece, como diz o Casimiro. Simplesmente esquece. Mas deram a chance. E finalmente, né, só pra finalizar essa questão aqui do No Ritmo do Coração, tem aquele ponto específico que o Oscar não ganha o que foi mais votado em primeiro lugar, mas ganha aquele que mais apareceu nas listas de preferência. Como são 10 filmes, quem tá votando diz que em primeiro lugar colocaria esse filme, em segundo colocaria esse outro, em terceiro colocaria esse outro. Então, na ordem de preferência, se você tiver mais terceiros e segundos lugares por todos os votantes, você pode ganhar, inclusive, de um filme que teve muitos primeiros lugares. E No Ritmo do Coração é exatamente aquele tipo de filme que, no mínimo, agrada. Desagradar, ele não vai. Então ele apareceu, com certeza, em vários primeiros lugares, em muitos segundos lugares, e eu acho que quem não colocou ele em primeiro e segundo, com certeza colocou em terceiro. É o filme que acaba sendo uma certa unanimidade, dentro, obviamente, do sistema do Oscar. Finalmente, a cerimônia. Funcionou retirar essas categorias? Valeu a pena, não valeu? E aqui tem uma brincadeira que... perdemos uma batalha, senhoras e senhores. Eles tiraram as categorias, 8 categorias no caso, e desceram elas para uma segunda divisão. Por quê? Porque eles queriam que liberasse tempo, porque eles queriam mais audiência. Esse é o ponto. Eles queriam mais audiência. Por mais que a audiência do Oscar esteja crescendo no Brasil, não crescendo mais do que o Critics' Choice Awards, tá? Fica aqui o adendo que é importante. Mas por mais que a premiação do Oscar venha crescendo no Brasil, em todo o mundo, ela vem decrescendo. Então, uma das ideias que eles tiveram foi tirar essas 8 categorias e daí, então, nós livramos tempo e fazemos algo mais enxuto, dando razão, dando importância, dando atenção para aquilo que, teoricamente, vai chamar mais a atenção das pessoas. Essa era a tese deles. Isso não funcionou. O Oscar terminou quase 1h da manhã do mesmo jeito. O tempo não foi diminuído. Então, se a questão era diminuir tempo e por isso trazer mais audiência, isso não aconteceu. Porém, o Will Smith resolveu dar um soco, ou um tapa pelo menos. Na verdade foi um mata-cobra, né? Vrau! Ele largou-lhe o tapa no Chris Rock. E isso é o que vai garantir a maior audiência desse Oscar, que talvez, eu não tenho os números, tá? Mas eu vou trazer um outro vídeo comentando os números. Talvez para quinta-feira, sexta-feira ou na outra segunda, mas eu vou trazer comentando os números. Talvez o pico de audiência desse Oscar tenha sido tão grande ou maior do que o Oscar da Ellen DeGeneres, aquele Oscar que teve a selfie e depois que ela pediu pizza. Talvez o pico de audiência desse Oscar, por conta do tapa do Will Smith no Chris Rock, tenha sido o maior dos últimos anos. E aí, o que é que a academia pode dizer? Qual é a narrativa? Tá vendo? A gente tirou as categorias, vocês reclamaram, mas nós estávamos certos. Pois é, mas não é todo Oscar que alguém vai subir no palco e dar um tapa na outra pessoa. Então, acaba sendo um viés de confirmação, porém, falso. Se essa história for contada a partir disso, e vai ser contada a partir disso, porque é bom para os anunciantes, é bom para as TVs que ainda pagam milhões para exibir o Oscar, a categoria vai estar mentindo. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu. Deu audiência. E não foi a Beyoncé. E não foi retirada das categorias. E não foi levar o Shawn Mendes, o Tony Hawk, seja lá quem for. Foi, de fato, alguém que resolveu acertar as contas ali mesmo, no palco do Oscar. No fim das contas, foi uma boa cerimônia. Muito pragmática. Muito pragmática. Falando do meu bolão, né? Eu acertei 19 dos 23 palpites, tá? Por que eu não acertei os outros 4? Tirando uma categoria de curta que não deu o óbvio, que era a categoria de curta animado, ou Sabiá, Sabiazinha, ou Robin, as outras categorias eu tentei arriscar. E foi aí que eu errei. Se eu tivesse ido 100% no pragmatismo, eu teria acertado 22 de 23 categorias. Isso é bom? Cara, é bom pra mim, pro meu ego. Mas pro Oscar isso não é bom. Se eu conseguir prever a maioria das categorias antes de começar,
pra que assistir a cerimônia? Foi uma cerimônia muito, muito pragmática. E um certo pragmatismo que às vezes, como é que eu posso dizer? Às vezes enche o saco. Como eu falei, quem assiste os vídeos aqui sabia que No Ritmo do Coração ia ganhar. E ganhou, sem nenhuma discussão. Talvez a única coisa que tenha saído da curva, e eu também falei no meu vídeo que era muito provável que isso acontecesse, era Belfast ganhar por roteiro. Assim aconteceu. Kenneth Branagh subiu lá no palco, levou seu Oscar depois de 8 indicações e agora ele leva a sua estatuetazinha pra casa. Bom Oscar, PH? Eu diria que um bom Oscar pelos motivos errados. Um bom Oscar pela polêmica. Um bom Oscar por um acerto de contas. Um bom Oscar por uma discussão que não vai permear o cinema. Vai permear os sites de fofoca. Eu não tô aqui pra fazer fofoca. Eu não tô aqui pra cobrir fofoca. Eu tô aqui pra cobrir cinema. Eu tô aqui pra cobrir a arte em si. E acredito que esse Oscar vai ser lembrado não por isso. Assim como lá o Oscar de Moonlight, quando La La Land foi anunciado e depois o vencedor de fato era Moonlight, todo mundo vai lembrar daquele Oscar, em vez de ser por Moonlight, vai lembrar porque erraram o nome do ganhador. E aqui, em vez de lembrarem sobre o Oscar do Will Smith, vão lembrar do dia que o Will Smith deu um tapa no Chris Rock. Foi de verdade o tapa ou não? Aí vocês buscam no Google, no seu site de fofoca favorito. Enquanto cinema, No Ritmo do Coração, grande vencedor da noite, junto com o Duna. Pra finalizar, Duna 2 vem aí, tá? E agora que ganhou tanto Oscar assim, eu prevejo que Titanic e Senhor dos Anéis começam a tremer nas bases. Será que finalmente Denis Villeneuve vai ser reconhecido como diretor? Será que Duna Parte 2 não ganhará o Oscar de melhor filme? Isso aconteceu com Senhor dos Anéis. Algumas premiações para os primeiros filmes, mas o último filme, todos os prêmios. Talvez estejamos conhecendo aqui uma história de um novo recordista da história do Oscar. Duna, o grande vencedor de hoje da noite. E quem sabe, Duna Parte 2, grande vencedor lá quando for lançado. É isso. Para mais vídeos, fique aqui no canal, você já sabe, se inscreva direitinho, deixe seu like, o like ajuda demais na divulgação desse vídeo, não só desse, mas do canal como um todo. Agradeço mais uma vez a turma do Loop Infinito por ter cedido aqui o estúdio, o Will, que tá ali na técnica, olha ele aí, ó. Aê, muito bem. E a Nanete que não tá aqui, mas vai se assustar quando ver esse vídeo, Ele tá? também gosta de você, viu? Ah, ele gosta de mim? Só pode haver um gordo aqui, cara. Aquele... É isso, gente. Como diria o Will, até a próxima! E quais são suas previsões pra loteria? Manda uns números aí. Você viu que eu mandei bem, cara? Acertou quase tudo lá, velho. Você viu, velho? Eu fiquei perplexo.